Graça e paz, tudo bem com você? Eu gostaria de fazer com você uma reflexão mais uma vez, ou uma mensagem, como você melhor interpretar. É, no último vídeo nós tratamos um pouquinho sobre o livro do Levítico, e eu sou um eterno apaixonado por buscar entender, né, as raízes de todo o processo humano, bem como judaico-cristão, né, porque nós entendemos que o cristianismo ele sai, né, de dentro do judaísmo. E pensando nisso, estudando aí os vários livros, é, eu sou muito apegado ali aos cinco primeiros mais convencionais chamarem de Pentateuco. Eu procurei, eu sempre busco entender a formação de cada um dos livros, porque isso aí é fundamental, é crucial para a gente, enquanto bons intérpretes, né, aplicando uma boa exegese, a gente compreender o livro como um todo. Então, a minha finalidade é tentar, né, expandir as nossas fronteiras, né, além de um olhar simplista dentro de um senso comum, mas ir muito mais além, dentro de uma abordagem mais crítica, mais ampla, mais holística. Beleza? Que em nome do Senhor Jesus você venha a ser ricamente abençoado. É o desejo do meu coração. Muito provavelmente, alguma vez na sua vida você já esteve em meio a uma roda de conversa em que as pessoas falavam alguma coisa e você ficava meio que tipo, tô sobrando aqui porque eu não saco nada do assunto. E isso aí acontece muito dependendo da conversa, do assunto, né? Isso acontece conosco, ainda que de maneira que a gente às vezes não perceba, quando nós estamos lendo determinado livro da Bíblia. Porque nós entendemos que a Bíblia não é um livro, são 66 dentro, né? É uma amálgama, por assim dizer, literário, com diversos autores. Nós temos aí basicamente uh, mais de 3.500 anos de literatura. Tá? Então, ou se não mais, é muito comum que às vezes nós estejamos lendo, estudando e meditando em alguma passagem, a gente busca compreender, mas a gente se vê numa situação às vezes que a gente não entende a fundo, né? Por que o autor está falando aquilo, os motivos. Então, como nós estamos tratando aí, eu tenho batido muito em cima desses primeiros livros aí, né, do Primeiro Testamento, e nós trabalhamos muito a questão das fontes. Eu gostaria de fazer um vídeo muito relacionado aos cativeiros, tá? E esse é um vídeo que eu gostaria de trazer esse tema, né? Cativeiros. Para quê? Para que entendermos de cativeiros? Ou para ser mais, dar uma delimitação, ser mais cirúrgico, por que é que os cativeiros que o povo hebreu, ou israelita e posteriormente judeu, por que eles passaram? Quais os motivos? Qual a importância para nós na contemporaneidade entendermos esse assunto, tá? Então eu vou deixar uma dica de leitura para você, esse livro aqui, ó, né? Bíblia, Verdade ou Ficção, de Robin Lane Fox, e eu vou estar lendo para você na página 65, algo que me chamou muita atenção quando ele diz assim: no exílio, portanto, escreviam os cantos e os escritos judaicos desse período são a maior obra literária da segunda metade do século VI a.C., um período que foi de relativa mediocridade entre os grandes escritores de outras partes do mundo. Então note, ele está falando que do ano 600 ao ano 501 a.C. foi o período aí que teve uma literatura, a literatura judaica foi muito rica, foi muito profícua. E é interessante porque quando nós estamos analisando essa parte, está falando exatamente de um período, o período do cativeiro específico ali em Babilônia, tá?
E quando nós falamos desses cativeiros, a gente fala muito do cativeiro babilônico, né, com Nabucodonosor II e tudo mais. Porém, existiram outros cativeiros que também são importantes para nós entendermos aí a composição, a literatura veterotestamentária. Se bem que depois a gente vai ver lá na frente, né, com Neemias, entre outros aí, depois ali a literatura pós-exílio babilônico, beleza? Então, os pontos que eu gostaria de trabalhar aqui, o primeiro ponto é o seguinte: as fontes, né, que foram escritas primeiramente, os 5 primeiros livros da Bíblia, as narrativas mais antigas que forjaram, né, que foram preparados aí os 5 primeiros livros. Nós precisamos destacar então, nós temos 2 principais literaturas, as versões nortista e sulista. Lembra que a terra do povo, né, de Israel, depois que eles entram, são chamados de israelitas quando ali com Josué eles tomam a terra. Então você tem a parte norte e a parte sul. Você tem então 2 redatores principais aí: Eloísta ou fonte E, isso eu já disse em outros vídeos, e temos a versão J, né, ou Javista. Alguns, como esse livro que eu acabei de falar para você, Robin Lane Fox, vai dizer que ele acredita que a versão Javista é anterior a 722 a.C. Então ele acredita que é a versão mais antiga, tá? A versão Javista, bem anterior à versão Eloísta. É interessante que nesse livro ele aborda algumas questões, embora ele tenha uma mentalidade bastante um tanto crítica em relação aos livros da Bíblia como um todo, por isso o título Bíblia, Verdade ou Ficção. Ele vem abordando essa literatura, essa redação, quem foram os redatores por trás, por que escreveu, por que tem texto, né, que não veio, a Bíblia foi colocada numa ordem não cronológica, por que vem textos em determinados pontos, né, e não vem depois, ou por que não vem antes, né? Ele trabalha isso. E ele tem uma visão um pouco, digamos assim, até em relação a muita coisa, mas o livro nos ajuda muito a compreender dentro de uma dimensão extremamente acadêmica. Tá? Então, a fonte Javista é anterior à fonte Eloísta. Outro ponto que ele trabalha também, ele aborda, é que possivelmente foram sacerdotes, ou foram homens e não mulheres que escreveram. É claro que isso é uma tônica dentro da cultura judaica, porque você sabe muito bem que quem oficializava como sacerdote eram homens e não mulheres, tá? Outro ponto também é que esses 5 primeiros livros da Bíblia, nós precisamos entender que nós temos ainda mais 2 fontes, além da Javista e da Eloísta. Nós temos a fonte deuteronomista e temos a fonte S, que ele vai chamar de fonte sacerdotal. Esta fonte sacerdotal é a fonte que, quando você lê Levítico, você vê algumas prescrições puramente de cunho sacerdotal. Então, ele vai apontar que os sacerdotes ali, muitos deles também redigiram muitos textos, tá? E a fonte deuteronomista é uma fonte que você precisa compreender ela. Por quê? Porque é parte ali do livro de Deuteronômio. Tá ok? Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Então olha só que interessante. Quando a gente passa a compreender essa questão da formação dos livros veterotestamentários, em especial os 5 primeiros, você vai entender que a partir dessa lógica existe por trás muito forte esse fator dos cativeiros. Então, dependendo da linha, né, seja javista, ou eloísta, ou sacerdotal, você vai entender que essa edição, né, ela foi marcada exatamente por esse contraste entre sair de Israel, né, e ser levado cativo, ou a Síria, ou a Babilônia, tá ok? Outro ponto muito importante para a gente entender a compreensão também dos livros, né, esse amálgama escriturístico e literário, vão ser a compreensão dos impérios que se levantaram ali, tá? Nós vamos ter vários impérios aí ao longo da história, mas os maiores impérios que influenciaram também o povo judeu aí, hebreus, posteriormente israelitas e depois judeus,
vão ser o Império Egípcio, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos egípcios aí. O segundo é o Império Assírio, né? Com seus grandes dominadores. Depois nós temos aí o Império Medo-Persa, tá? Que daí já é aquele pós exílio babilônico, né? Então você tem egípcio no início, assírio, babilônico, medo-persa, grego com Alexandre o Grande e por último Império Romano, tá ok? Já nos dias de Jesus. Então isso aqui é importante a gente compreender para analisar essa lógica também de formação dos livros, mas se bem que o vídeo eu gostaria de fazer mais voltado aos cativeiros, né? Mas uma coisa está relacionada à outra, não tem como a gente querer tratar apenas de um assunto aqui, tá? Então, outra questão que quando a gente passa a entender a fundo essas questões dos livros históricos, você começa a entender quando você começa a estudar que a partir de Josué, porque você sabe muito bem que Josué foi aquele que deu continuidade na obra lá iniciada por Moisés, né? Josué você vai entender que é o primeiro dos livros ali históricos, de cunho mais histórico. Depois você tem Josué, você tem Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Bem, o grupo desses livros de cunho mais histórico, eles vão formar, de certa forma, um relato mais ou menos contínuo. Tá? Mais ou menos contínuo, né? Apresentando aí a história, né? Aos poucos aí do povo hebreu, né? Desde a conquista da terra e até o exílio na Babilônia. Então, essa uma das bases, por assim dizer, né? dessa composição dos livros, né? Que é muito importante também. E aí nós vamos ter também, os livros mostram a história do povo de Israel, da identidade desse povo, né? E da atitude do povo de Israel em relação a Deus. É onde entra a questão das alianças. É por isso que a gente vai entender que os autores trazem ali se o povo foi obediente ou se não foi obediente e a situação que levam eles, né, aos exílios e posteriormente a questão do arrependimento. Então existe aí muito importante você entender, né, a lógica escriturística ali e esses contos, né, esses vários processos, tá, que o povo é levado aí. Então a gente passa a entender não apenas a questão dos cativeiros, mas a questão da aliança de Deus e da rebeldia do povo, tá? E a ideia também futura aí, os livros dão a nós assim a entender uma certa expectativa, né? O que o povo vai fazer, né? Será que o povo vai cair em si? Beleza? Então, um ponto interessante eu preciso destacar, como formado em história também, além de teologia, a gente precisa entender o seguinte, que as datas que aparecem, não sei se você tem o hábito de estudar os dicionários bíblicos ou as bíblias aí de estudo que você tem, mas as datas são datas aproximadas, até que vem com aquele Czinho, né? Aproximadamente tal ano. Então, a gente não tem assim, principalmente quem é da história, da arqueologia, da antropologia, né, da geologia, não tem por hábito de dizer assim, aconteceu em tal ano. Então, é aproximadamente, tá? Beleza? Então, a conquista da terra aí, né, pelos hebreus, se deu no século XIII, ali, tá? De 1300 a 1201, aproximadamente, tá? Então, do século XIII a.C. até 586, de 586 a 538, né? 586 a 538, nós vamos ter então ali o livro do Deuteronômio, né? Nos fornecendo a chave de leitura para esse entendimento, para a interpretação dos acontecimentos. Então, você vai reparar, por exemplo, parece-me Deuteronômio 28, né? As bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência, e tudo que se passa ali, na verdade o autor ele está nos trazendo exatamente o pano de fundo que estava acontecendo, né, quando ele estava passando por aqueles transtornos, né, de exílio e pós-exílio. Então é interessante você notar que quando a gente lê e medita, parece-me que a gente está lendo Moisés, mas não é bem Moisés escrevendo. Se parte foi mesmo. Mas isso daí, na verdade, grande parte ali dos sacerdotes, do povo que foi levado cativo,
também escreveu parte das histórias, né? Então você tem ali, na verdade, textos, né, bem depois, séculos depois de Moisés escrito. Então Deuteronômio é uma das chaves para você compreender o motivo pelo qual o povo fora levado cativo, tá? Beleza. Após isso, a gente também precisa entender a questão da divisão do reino. Então vamos entender assim. Quando a gente passa a compreender as fontes, né, as chaves de leitura, chegamos até a questão do reino instalado, né, iniciando lá com juízes, né, sendo que Samuel foi o último dos juízes. Nós vamos ter ali, eles chegam na terra da promessa, tá, que Mano Leite Mel, você conhece a história. E aí nós vamos ter Samuel sendo o último dos juízes, ele vai ungir, né, Saul, primeiro rei, depois Davi, depois Salomão. Quando dá o ano mais ou menos de 930, uma data aproximada lá, 1 Reis 12, você vai encontrar, você vai ver que o reino é dividido. Você vai ter as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte, 10 tribos, né? As tribos do sul, 2 tribos, né? Judá e Benjamim. O que acontece? Você sabe que acontece um racha, tá? Porque Roboão, que era filho de Salomão, Salomão é morto. Roboão, aqui embaixo no sul, né? Ele vai estabelecer, aí pelo Conselho dos Jovens, vai estabelecer ali que ele quer governar as tribos de maneira arbitrária e tirânica. Então o que acontece? O racha Jeroboão domina as 10 tribos do norte e Roboão as 10 tribos do sul. O que acontece? Jeroboão ao norte, aqui com as 10 tribos, ele vai ter uma capital conhecida como Samaria. É por isso que você vai ver lá em João, né, a questão dos samaritanos e dos judeus que não se davam. O que acontece aqui? Samaria, a capital, por assim dizer, política. Porém, existiam mais 2 capitais interessantes ali, capitais religiosas, que era Betel e Dan, Reino do Norte. Betel e Dan, 2 capitais religiosas. Samaria, capital política. No sul, isso não acontece, porque as coisas se deram primeiro no sul, aqui, né? Ao sul, o reino do sul, que é Judá e Benjamim, mas eles vão chamar apenas de Judá, você tem Roboão. Roboão aqui, que era o filho de Salomão, Roboão vai governar e a capital política e religiosa era Jerusalém. Então você tem um contraste, o culto ao Deus verdadeiro aqui em Judá e o culto a outros deuses aqui, bezerro de ouro e tudo mais, ao norte. Por isso você vai ver lá Jesus, né? Onde que é necessário ali adorar, né? Samaria ou Jerusalém. Você falou, olha mulher, a questão não é onde, mas como adorar. Se bem que a salvação vem dos judeus, tem uma ideia que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então a questão não é lugar, localização geográfica, espaço físico, mas como. Jesus, dentro de uma pericope, né, você vai entender ali que ele muda o teor aí que a mulher queria entender a questão da disputa de local, né, povo. Jesus fala, a questão não é essa, a questão é como e não onde, tá? Beleza, entendemos isso? Você vai entender ainda que 1ª e 2ª Crônicas é outra chave de leitura, né? 1ª Crônica, 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, né? Após o tempo, após a Babilônia terem tomado, né? Levado os cativos parte do povo, esses livros, 1ª e 2ª Esdras, 1ª e 2ª Crônicas, perdão, Esdras e Neemias, são livros pós-exílio babilônico, até meados aí do século III a.C., tá? Então houve a organização da comunidade depois do exílio na Babilônia. E aí nós vamos ter algumas questões interessantes, muito interessantes, que vão aparecer. Porque grande parte do povo de fato adorou deuses estranhos em Babilônia, né? O próprio Gênesis capítulo 1 foi escrito no exílio, porque era uma ao passo que no exílio babilônico eles viram aqueles deuses, aquelas coisas todas, né, Marduk, entre outros deuses, e os babilônios falavam que aqueles deuses haviam criado, né, havia deuses para o céu, deuses para a terra, deuses para o mar e para isso e aquilo. Os judeus vão estar escrevendo ali, na verdade Gênesis 1 é um contraponto à cultura de Babilônia, ao politeísmo. Então, o Deus de Israel era o único Deus, né, que havia feito céus e terra. Na verdade, é uma contratese à tese lá dos povos de Babilônia. Mas a gente não percebe, a gente acha ali que
um dia, segundo dia, na verdade não. Os sacerdotes estão escrevendo com a tentativa o quê? De combater essa tese dos babilônios. Então eles escrevem lá nesse sentido, tá? Esse é um outro livro também que eu tenho que adquirir, aí, mais ou menos uns 5, para entender a fundo mais esse assunto. Então, entrando logicamente agora na questão dos cativeiros, beleza? Então, a gente diz geralmente que quando nós pensamos nos cativeiros, talvez aí, para alguns é pré-cativeiro, né? Para alguns vai ser ali no pré-êxodo, né? Seria ali, quem sabe, o primeiro cativeiro. Alguns entendem assim. Eu estou com um dicionário aqui dicionário, guia de estudo, entendimento da Bíblia, e ele vai dizer assim que quando nós tratamos desses cativeiros, né, foram os locais onde foram deslocados os hebreus após terem sido conquistados. Então, você entende, primeiro ponto, isso daqui, né? Esses locais de deslocamento. Então, alguns teólogos vão dizer que a descida de Jacó, né, com os seus filhos, os 70 e poucos ali, para o Egito, na época de José, foi ali o primeiro exílio. Outros vão dizer que foi um pré-exílio. Não existe uma linha exata sobre isso. Então existe essa briga dentro da academia, né? Por diversas vezes os israelitas foram tirados da terra prometida e foram forçados, né, pela escassez de alimentos, como aconteceu antes deles descerem para o Egito, contado aí na história de José. Depois houve inúmeras outras incursões inimigas dentro da terra propriamente, né, de Israel, o Reino do Norte e o Reino do Sul, que é o que a gente está falando hoje. Então é importante a gente entender essa lógica. Até a gente entender lá os 70 anos de cativeiro em Babilônia, mas foi um exílio, foi um pré-exílio, né, aquilo que aconteceu ali com a saída do povo, né, que habitava ali com Jacó naquelas regiões. Ao certo não tem como saber. Mas houveram 3 grandes cativeiros, isso a gente pode dizer, os 3 grandes cativeiros, né? Então nós temos aí, alguns vão afirmar categoricamente que o Egito foi, né, o assírio e o babilônico. Tá? Então a segunda invasão, ou melhor dizendo, a invasão, né, do faraó Sisaque à Palestina em aproximadamente 930 a.C., 1 Reis 14, 25 a 28. Vamos lá. Vamos tentar achar aqui, tá? Então, esse vai ser o primeiro. Quando nós temos aí o livro, então, de 1 Reis 14, deixa eu achar aqui. 1 Reis 14. Nós temos aqui, então, 1 Reis 14, 25 a 28. Ele diz assim: no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Tomou seus tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes fez o rei Roboão escudos de bronze, os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas usavam os escudos, né, e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Então você note a figura desse Sisaque, rei do Egito. Então, esse aqui é um ponto muito interessante, né? Quando não mais lá, a gente não está tratando da saída do povo dos 70, na época de José, mas mais adiante, né? 930 a.C. aí você tem, tá? Então, novamente, a questão de parte do povo aí, né, do Egito tomar aí os tesouros do povo de Israel, beleza? Então nós temos esta primeira invasão de Faraó, Sisaque, à Palestina. Então nós temos aí, depois disso, né, em aproximadamente 733, os membros das tribos de Naftali, Ruben, Gade e alguns de Manassés também foram levados para a Síria. Já é um segundo ponto, é um segundo cativeiro
a Síria havia tomado, então, 2,5 tribos, por assim dizer, né? Naftali, Ruben, Gad e alguns de Manassés. Na verdade, 3,5 tribos, tá? Levados para a Síria. Isso está em 2 Reis 15, 29. Vamos lá, então. 2 Reis 15, 29. Beleza? Diz assim o texto. Então, nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Aijon, Abel-Bet, Maaca, a Janoa, e a Quedes, Azor, a Gileade e a Galileia. E toda a terra de Naftali levou seus habitantes para a Síria. Você note que já está falando aqui de maneira muito clara também. É a mesma coisa lá em 1 Crônica 5:26. Então, né? Pré-cativeiro, lá de Jacó, de José. Aí você tem depois o cativeiro, de fato, o pré-cativeiro no Egito. Depois, de fato, você tem o cativeiro, né? Lá com os egípcios, né? Faraó Sisac. Depois você tem, então, o segundo, de fato, talvez oficial cativeiro, né? O cativeiro aí na Síria. Mas essa foi a primeira fase. Numa segunda fase, em aproximadamente 722, porque esse aqui, das 3,5 tribos, foi de 733 a.C. Na segunda fase, nós tivemos em 722 a.C. A cidade de Samaria vai cair, tá? Então, o que acontece aí? Nós já temos aí a Síria com o domínio de Sargão II. Esse Sargão II é muito conhecido na história, qualquer historiador sabe, tá? E aí, naquela época, o reino de Israel já havia sido dividido, né, entre o reino do norte, né, Israel, e o reino do sul, Judá, tá? Geralmente, nas Bíblias, pessoal, que vocês têm aí, vai trazer a tabela rei de Israel e de Judá. Ali ajuda muito, tá? Ajuda, mas não resolve, tá? A gente geralmente tem que fazer uma pesquisa bibliográfica um pouco mais profunda. Então você sabe ali que Samaria, né, norte, você também tem as outras duas que eu já citei para vocês, tá? Então alguns documentos assírios vão dar algumas cifras, algumas indicações, né? 27.290 israelitas foram deportados para outras cidades, né, como Ala e cidades dos Medos. Você vai ver isso lá em Obadias. Vamos encontrar esse profeta, entre aspas, menor aqui, né? Temos aqui então o profeta Obadias falando sobre isso. Deixa eu me encontrar, peraí. Achei. Então lá em Obadias 1:20 fala assim, ó. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Safarad possuirão a cidade do sul, tá? A prova cabal sobre isso. Depois você vai ter também aí em 2 Reis, né, 17:6, tratando sobre a mesma coisa. 2 Reis 17:6, ele fala assim: então, no ano 9 de Oséias, rei da Assíria, tomou a Samaria, transportou Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Bor, ao rio Gozã, nas cidades dos Medos, tá? Queda de Samaria. E depois nós temos ainda outras, né, citações, lá no capítulo 18, verso 11, ele vai dizer assim: o rei da Síria transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Bor. A mesma coisa, tá? A Bor aí no caso, ao rio Gozã, na cidade dos Medos, beleza? Então você está entendendo até aqui, né, a questão dos cativeiros do povo judeu, beleza? O quarto cativeiro, pessoal, ou terceiro, não sei como você vai classificar devido ao pré-cativeiro lá, talvez seja o terceiro grande cativeiro, vai ser o cativeiro babilônico. Esse aqui é o cativeiro mais comentado, né, por historiadores, entre outros aí. O cativeiro babilônico, ele é todo especial. Eu me lembro quando eu estava lendo a Bíblia na primeira, segunda vez, da minha leitura, né, eu notei que Daniel havia citado ali, parece que Jeremias, né? Eu fiquei muito empolgado, falei, nossa, um profeta da envergadura de Daniel, e conferi, né, o profeta Jeremias, que interessante. Então a gente nota aí também isso, né? Assim como lá no Novo Testamento Pedro vai escrever falando que Paulo havia escrito coisas difíceis, né? Coisa interessante. Então vamos lá. O quarto cativeiro, que é o cativeiro babilônico, é uma referência ao tempo, né, de que o povo hebreu do reino de Judá ficou exilado em Babilônia. A parte sul, tá? Sul, Judá, levados cativos, tá? Então a Bíblia vai descrever outras nações, além de Israel sendo submetidas a outros cativeiros, tá?
Então, o cativeiro ele consistia exatamente nesse sentido, né? Na prática de uma nação vitoriosa selecionar entre os habitantes da nação derrotada, selecionava alguns prisioneiros, né, para servirem como escravos, ou no caso de mulheres como esposas ou como concubinas. É por isso que você vai ver que a elite de Judá era levada, e você entende a questão lá de Daniel, né, de seus amigos, aquela coisa toda. Você vai notar que dentro de Babilônia existia sábios e jovens instruídos em muitas ciências e com muito conhecimento que o próprio Nabucodonosor havia estabelecido, né, para que fossem ali tratados de maneira diferenciada. Uma elite, por assim dizer, de cada uma das nações que ele ia dominando. Então, os cativeiros de Israel. Então, como eu já falei para vocês aí, né, nós tivemos aí o período que ficaram no Egito, como um tipo de cativeiro, que não tinham permissão de partir, né, no início, antes de tudo lá, como eu já citei para vocês, no tempo ainda de José. Depois a Bíblia menciona 3 grandes cativeiros, como eu já falei para vocês também. Cativeiro no Egito, apesar de haver algumas distinções entre os outros. Cativeiro na Síria, né, Samaria, e o cativeiro na Babilônia, beleza? Então você precisa entender essa lógica dos cativeiros para você compreender por que os escritores estão escrevendo da forma que estão escrevendo, tá? Então, gente, quando a gente analisa isso tudo, a gente vai ver o seguinte, né? Vale ressaltar que o cativeiro imposto aí ao povo de Israel era consequência da idolatria que praticavam, adoravam seus deuses pagãos, mas não era apenas isso. Então, ó, eu fiz ali uma matéria no Antigo Testamento. O professor ele cansava de dizer que não era apenas paganismo. Existia aliança entre o povo de Israel com outros povos, o seio de Judá com outros povos. Isso começou, na verdade, bem antes, lá na época de Salomão. Então, o que acontecia? O direito dos pobres, né, não era visto. Os pobres eram marginalizados. Os próprios profetas, né, os menores, em especial, eles vão denunciar isso. E aí, ali em Levítico, você vai ter ali recheado, né? Êxodo, Levítico, vai ter recheado de citações onde faz alusão ali à ideia de fazer justiça ao pobre, ao oprimido. Tá? Então as injustiças sociais eram muitas. Esse aqui é um outro ponto a ser destacado. Então a ideia do não amor ao próximo, né? Do desapego ao estrangeiro, né, de não cuidar das viúvas e dos órfãos, isso tudo também foi algo que levou o povo a serem levados cativos, beleza? Não apenas a idolatria. Então, o cativeiro em Babilônia em especial, tá? Então, após cerca de 135 anos, gente, da queda de Samaria, do exílio imposto aos habitantes do Reino do Norte, em 586 nós tivemos aí o Reino do Sul, que foi derrotado, tá? E Jerusalém caiu na mão de Nabucodonosor II, que era rei de Babilônia. Isso você vai encontrar em 2 Reis 25, do 1 ao 7. Tá? 2 Reis 25, do 1 ao 7. Então, sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército contra ela. Levantaram contra ela tranqueiras, a cidade ficou sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Então, ele vai contar certinho aqui, né? O livro vai nos mostrar os caldeus aí, perseguindo Zedequias, nas campinas ali de Jericó. E aí nós vamos ter aí o rei preso, tá? E aí nós vamos ter ali a questão da destruição também, né? Do templo e tudo mais, tá? Então, nós vamos ter que, antes disso, alguns pequenos grupos já tinham sido capturados, né, e exilados, deportados. Então ocorreu aí no ano de 587 a.C., tá? Então, na verdade, 3 invasões existiram dessas aqui dos babilônios, invasões significativas de Judá por parte dos babilônios. Então, a primeira ocorreu no ano 605, a gente fala geralmente que ocorreu uma invasão, né, dos babilônios aí a ajudar, mas não foi. Foram 3, tá? A primeira, no ano 605, Nabucodonosor vai avançar, né, contra Joaquim. Está lá em 2 Reis 24, tá? Em 2 Crônicas 36. Só você ler lá depois esses capítulos.
Então, foi nessa invasão que nós temos o profeta Daniel, né, e os seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, sendo levados cativos para a Babilônia. Quando a gente usa o nome Sadraque, Misaque e Abednego, na verdade é equivocado, porque eram deuses babilônicos. Né? Por que foram mudados seus nomes? Porque o rei de Babilônia ele queria colocar o nome dos seus deuses, em homenagem aos seus deuses, colocar esses nomes nos meninos. Na verdade era Ananias, Misael e Azarias. Tá? Então, nessa primeira leva, né, nós tivemos então aí Daniel e seus 3 amigos sendo levados cativos, já que eles eram parte por assim dizer, da categoria elitizada aí, tá? E aí depois nós tivemos aí também a segunda invasão acontecendo em 597 a.C., isso está em 2 Reis 24 também. E a terceira e maior de todas elas ocorreu em 586, né? Onde nós tivemos a invasão e a deportação de vários e vários filhos de Israel. Tá? Então é interessante a gente também compreender que dos últimos 5 reis que Judá teve, né, 3 foram levados em cativeiro. É bastante reis. Né? 3. O rei Joacás para o Egito, o rei Joaquim e o rei Zedequias para a Babilônia. Tá? Então, outro ponto também, tem um filme muito interessante no YouTube, né? Jeremias, é um filme muito bacana. Você encontra ali o profeta Jeremias, também seu escriba Baruque, tá? Foram também levados juntamente com um grupo de judeus, tá? Para longe de Judá, no caso, então. No caso, eles foram ir naquela ocasião lá para o Egito, né? Ele vai ainda contra a sua vontade. Tá? O Jeremias não queria ser levado ali para o Egito. Então, o cativeiro em Babilônia não foi nada difícil para os judeus. Tá? Houve a queda de Jerusalém, a destruição do templo, o povo foi esmagado, né? Aqueles que ficaram famintos, sem casa, sem família, muitos mortos. Né? O Salmo 137 traz essa tristeza, né, dos judeus ali em Babilônia. Tá? Então isso aí se torna assim, algo muito, muito comum. A gente às vezes vamos em Salmos ou vamos em alguns livros, a gente, poxa, por que está falando isso aqui? Às vezes você nem entende, porque estou lendo aqui Salmo de Davi, mas de repente é um Salmo 137. Poxa, por que isso, né? É porque o que eu falei é uma amálgama, tá? Não está na ordem cronológica. Eles pegam lá 90, 91 Moisés, Davi, e assim vai, um rei, outro rei. Então, dependendo da parte que você tiver da Bíblia, você precisa ter muito claro isso, para não haver um equívoco, para você não pensar que foi apenas um autor, onde foi vários autores. É o que eu falei lá do Pentateuco, tá? Então, Salmo 137, você vê ali eles orando, pedindo vingança, né, a Deus. E aí tem essa questão também de interpretar, né, de que aquilo aconteceu, né, porque havia uma soberania divina. Mesmo no exílio, Deus cuidava dos seus filhos, aquela coisa toda, tá? É onde que a gente vai compreender ali Daniel entendia que Deus, né, seu Deus, era o Deus de toda a terra, tá? E não apenas um tipo de divindade tribal que se resumia aos limites de Jerusalém. Então, em uma terra estranha, Daniel ele contemplou essas maravilhas, né, do Senhor. Ele foi revelado ali o propósito maravilhoso da vinda do Messias em Daniel 9. Você também vai encontrar as margens do rio Quebar. Você vai ver Ezequiel ali também falando, né, um pouquinho sobre essas questões também da glória de Deus que veio, tá? Então, no século I, mais de 3 milhões de judeus, por exemplo, já viviam fora da Palestina. 3 milhões, gente. 3 milhões. É muitos judeus, tá? Espalhados no Egito, Ásia Menor, Síria, Babilônia, Itália, Sicília e várias regiões do Império Romano. Beleza? Então, o período aí que envolve o pré-cativeiro, que eu falei lá no início, né? O cativeiro e o pós-cativeiro foi marcado por uma grande atividade literária, como eu falei para vocês, né? Que eu citei aqui o meu livro Bíblia, né, de Fox, Realidade ou Ficção. Tá? Então, nós vamos ter aí notáveis profetas se destacando muito nessa atividade literária, de escrita. Tá? Nós tivemos aí Abacuque, Ezequiel, Jeremias, Obadias, Daniel, Zacarias, Ageu. E também foi nesse período onde surgiu o conceito de sinagoga, que é a extensão do templo. Por quê? Porque se o templo foi destruído na época dos babilônios, foi tomado, né? Você vai ver lá quando você lê Esdras e Neemias, que na verdade era um livro só, Deus tem como um livro só, né? Depois que foi
mas ela formava um livro só. A gente vai entender que quando os sacerdotes estão em Babilônia, eles não têm onde adorar, não tem um templo. O que sobra? Eles vão, é aí que se inventa a ideia da sinagoga. Então você tinha, num primeiro momento, sinagoga, depois lá nos tempos de Jesus você tem templo, né? Você tem com Herodes, né, sendo construído. Você tem templo, você vai ter sinagoga, você tem casas, tá? Mas a sinagoga era uma extensão desse templo, tá? E a sinagoga ela surge exatamente nesse período aí, tá? Então, quanto tempo durou o cativeiro babilônico? É outro ponto muito interessante. Então, Jeremias profetizou de maneira clara que o exílio em Babilônia, né, duraria 70 anos, que eu falei para vocês. Em Jeremias 25, vamos lá. Interessante esse livro de Jeremias, que você vê um homem solitário pregando, né, e uma elite incrédula, o que ele falava. Então, em Jeremias 25, 11 e 12, diz assim: toda essa terra virará um deserto e um espanto entre as nações, servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Então você vê aqui, tá? Você vai ver de novo em Jeremias 29, 10 a 14, ele falando, tá? Logo que se cumprirem os 70 anos, atentarei para vós. Tá? E ali ele fala ali também do exílio, tá? 70 anos. Então 70 anos foi profetizado que o povo ficaria 70 anos, o povo ficou ali de fato 70 anos. Embora exista algumas contradições quanto a essa data de anos que o povo ficou cativo, tá? Alguns vão considerar talvez 50, tá? Talvez um pouquinho mais, 55, 60, considerando a data da queda de Jerusalém, até ali a permissão do retorno dado por Ciro, né? Então nós teremos 50 anos. Porém, se for considerada desde a primeira invasão, tá? Da primeira invasão do rei Nabucodonosor contra Judá em 605, né? A qual Daniel foi levado cativo, depois eu falei que ele fala lá, né, de Jeremias. Então nós vamos ter de fato 70 anos exatos, beleza? Então até o decreto de Ciro aí, né, o período estimado é muito próximo a 70 anos. Então, gente, essa foi a interpretação do escritor de Crônicas e do profeta Zacarias, lá em 2 Crônicas 36, 20, beleza? Vamos lá então. 2 Crônicas. 2 Crônicas 36, 20 a 23. Ele fala assim: os que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação. Repousou até os 70 anos, né, que se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Tá? Está em Judá. E aí ele segue o texto. Tá? Então você vê que 70 anos de fato, né, se cumpriram, a profecia foi, Zacarias depois fala, né, Zacarias 1:12 também fala, a profecia foi em cima, tá? Então, para quem argumenta aí que as datas não se encaixam com exatidão, é necessário a gente entender, né, que o número 70 possui também um símbolo muito grande, né? Não se deve interpretá-lo apenas como uma simples cronologia. Você sabe isso, né? O 3 tem um símbolo na Bíblia, o 70, o 40, e vários outros, né? O 4, o 12, principalmente ali em Apocalipse. Então esse princípio pode ser notado na profecia das 70 semanas de Daniel, lá, capítulo 9, né? Onde a gente vê aí uma profecia inicial de 70 anos que foi estendida 7 vezes devido à falta de penitência do povo ali no exílio. Beleza? Então essa é a minha contribuição para vocês, né? Então se alguém um dia assim chegar na gente e falar assim, bom, para que exílio, né? Para que estudar o exílio? Porque o exílio tem uma importância não apenas dentro do sentido histórico, mas profético, tá? Porque envolve aí envolve
um plano. Primeiramente, lá que Deus tinha falado a Abraão, nos 430 o povo ficaria cativo ali no Egito. Depois nós temos ali a formação dos livros, dos 5 primeiros livros. Nós temos posteriormente os históricos veterotestamentários ainda. Temos as profecias, o que aconteceria se o povo desobedecesse. E aí nós temos um fundo mais profético que nos revela aí um fundo muito mais, digamos, mais profundo com a vinda do Messias e posteriormente com a questão aí do reino de Cristo, né? Do Messias, do ungido, daquele que haveria de reinar. A paz de Cristo, que você seja abençoado.